Então, a questão é: há espíritos? É uma pergunta, né? Que é o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Já fizemos algumas considerações na semana passada, só que essa semana eu marquei. Então, se eu repetir alguma coisa, porque semana passada eu não marquei, então não fiquei sabendo. Mas essa semana já está marcada e eu fechei aqui sem querer. Quem merece o Aloysio? Estava aberto aqui já o negócio, mas já já eu acho que eu salvei aqui. Ainda bem que eu salvei. Um minutinho só, já vai. Tudo da mediunidade. 2025, pronto. Livro dos Médios, página 19. Gente, no meu livro aqui está na página 19, é o item 2. Nós vimos a semana passada que uma característica das religiões com relação ao espírito é que todas elas têm um ponto comum: a sobrevivência do espírito, a vida após a morte. Isso é comum entre as religiões. A diferença é como é que é essa sobrevivência, né? Então, a céu, o inferno, ou então o mundo espiritual, ou Aruanda na visão da Umbanda, ou esqueci o nome agora na visão do Candomblé, enfim, né? Cada uma religião tem a sua visão do espírito, mas ambas acreditam na vida espiritual. O que trava é a comunicabilidade, mas a Umbanda, por exemplo, aceita a comunicabilidade. A Igreja Católica já não aceita, no entanto, acontece dentro dos. Está nas obras católicas, às vezes, né? As manifestações. Então, Allan Kardec vai levantar algumas questões. Primeira questão é que o espírito tem uma individualidade. Então, aquela história de todo mundo para o mesmo lugar e esquecer, né? Porque um argumento que se usa com relação ao inferno é que, com a igreja evangélica, por exemplo, olha, se a mãe for para o céu e o filho for para o inferno, como é que vai ser para essa mãe estar no céu, tranquilinha, lá na boa vida, sabendo que o filho está lá queimando junto com o capeta? E aí a resposta é que a mãe esquece. Mas então, Ah, mas Deus não está nem aí, ele já mandou o cara para o inferno mesmo. Então, ele foi o cara que mandou para o inferno. Então, assim, tem essa questão. Então, do ponto de vista espírita, o primeiro ponto é: o espírito mantém a sua individualidade. Então, o Aloísio, encarnado, vai continuar com a individualidade. Então, não esperem encontrar o Manuel Sampaio e querer que ele esteja de outra maneira. Encontrar o Chico Xavier e imaginar que ele é diferente. Não, é a individualidade, o jeito, a maneira de ver a vida. É claro que a gente evolui, mas tem traços que marcam a gente. Nós somos o que pensamos, o que fazemos, né? Então tem traços que marcam. Isso vai permanecer. E isso é um mecanismo, inclusive, para identificar o espírito, no caso de uma comunicação. A gente identifica a partir, né? Ah, isso aí é o Aloysio, isso aí é fulano, ele tem essa característica, né? Então, mantém a individualidade. Outra coisa, a individualidade do espírito era diferente do corpo. O corpo não é o espírito. Tem um pouco de mito também. O corpo, ele perece, ele morre, mas o espírito permanece vivo. Então, ele sobrevive ao corpo. E aí, se o espírito sobrevive ao corpo e ele mantém a sua individualidade, qual é a aparência que ele vai ter? Essa é a pergunta que se faz, né? Como é que ele vai aparecer, já que ele mantém
as suas peculiaridades, seu jeito, né? A sua consciência, porque o espírito ele goza da consciência de si mesmo. Nós tivemos na revista Espírita uma comunicação de dois músicos, e quando encarnado, eu não me lembro o nome agora, talvez o Chico Mogas lembre, um deles guardava as músicas, era um convite à alegria, né, a natureza. O outro já era um convite à tristeza. É uma música triste, né? E aí, Allan Kardec pergunta como é que eles estão. Aí o outro que está com alegria está bem, está no outro planeta e tal. E o fulano ele continua naquela tristeza e tal, num lugar onde as pessoas são mais ou menos do jeito dele. Ou seja, ele não mudou. Mas ele não pode ficar alegre? Poder, pode, só que isso leva um tempo. Então, Levanta, Mica, logo levanta. depois que ele morre, Vai lá pro outro lado. Vai. Tá tendo Vai pro outro lado. Deixa eu ver aqui. Tá tendo Cachorro, é Ivani, o ó. desliga o microfone, É o ó. Ivani. É o... Deixa eu mutar ela aqui, Chico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. O pessoal está ouvindo. Então, ele mantém a individualidade assim, mas ele não pode ficar uma pessoa. Tem pessoa que ela é realmente depressiva, ela é triste. Não é que ela não quer má, não é que ela está desequilibrada, é a característica do espírito. Ela pode sair desse processo? Pode, mas isso leva tempo. A gente sabe como André, que é psicanalista, sabe como é difícil o indivíduo sair do processo depressivo. Ele sai, mas ele não vai. E aí é importante para o depressivo, por exemplo, ele perceber que está tudo bem ele ficar triste. Porque curar da depressão não é ficar alegre, pulando, dando dando risada para todo mundo. Essa não é a característica da pessoa. Tem pessoa, a Jailza chama de, Jailza, como ela é junguiana, ela tem um nome, ela é introspectiva. Esse é o termo. Tem pessoa que é introspectiva. Ela é para dentro mesmo. Eu sou extrovertido. Eu sou para fora. Eu sou exagerado. Tudo meu é muito, muito exagerado. Eu tomo na cara por causa disso. Mas eu sou assim. Claro, eu posso mudar? Posso, e tenho me esforçado, até porque com as pauladas que eu tomo na orelha, né? Tomo, segura um pouco mais, não faz isso, não, né? O seu Geraldo falava, Luísio, menos, não fala para os outros, né? Tá para sair um livro novo meu aí, eu estou dizendo, não vai sair um livro dos outros, não pode, espera, né? Porque eu tomo paulada. Jailza não, Jailza é minha esposa, veja, é a pessoa que eu mais convido. Ela já é introvertida. Ela é tranquila. Ela que puxa o freio meu. E eu tento botar ela para frente. Quer dizer, a gente tem que aprender um com o outro. Então, não é que a sabedoria está em ser extrovertido ou ser introvertido. Não, é uma característica. E, na verdade, a gente tem que experimentar os dois lados. Mas eu desenvolvi mais o lado extrovertido. Por isso que eu sou palestrante. Quem é mais introvertido não vai dar palestra. Não quer dizer que não vai vencer isso. Pode vencer. Mas é a característica da pessoa. Então, isso é individualidade do espírito. Imagina eu chegar no mundo espiritual, Jailza lá dando palestra e tal, toda de vermelho, igual a Mary Monroe. Não é Jailza, não, isso é um obsessor aí, que o espírito mistificador. Não é a cara dela, entende? Então, assim, são essas coisas. Como a mudança. É igual você me encontrar lá, olha, eu encontrei um espírito lá, o Aloísio, ele estava todo triste, só vive triste, vai para cá. Então ele andou aprontando e está tal. Então, porque não é a característica do espírito. A gente mantém a individualidade. Manuel Sampaio continua fazendo trova, brincando com todo mundo. Ele morreu, não mudou, né? Então, a gente vai vendo isso. É isso que Kardec mostra para a gente no Livro dos Médiuns. Que o espírito não perde a individualidade. É claro que isso cria um conflito com as religiões, porque diz assim, né? Vai para o céu ou para o inferno, né? E aí vem, onde é que fica o inferno? O inferno fica embaixo. Mas
Como embaixo se a Terra é redonda, a Terra é esférica? Não tem embaixo, né? O embaixo não seria o Japão, porque 12 horas certinhas seria o Japão. Então, o inferno é o Japão. Então, percebe? É uma época, quem criou essa teoria, você pega um pouquinho para mim, Marcelo, estou muito inveja de você. Quem criou essa teoria do inferno era a época que o pessoal acreditava na Terra plana. E por incrível que pareça, essa teoria, de vez em quando, volta na cabeça das pessoas. Mas, gente, está ultrapassada. A Terra não é plana. Tem prova científica disso. E Kardec aqui ele já fala isso. O Espiritismo, obrigado, André. Não, tá sim, tá sim. Não, biscoito não tem jeito, não. Só o café mesmo, a sério. Biscoito é já é demais. Então, o Espiritismo, ele anda de mãos dadas com a ciência, gente. Então, para mim, não faz sentido o espírita acreditar na Terra plana. A Terra não é plana há muito tempo. Em 1960, veja, tem 40, 60 anos, 65 anos isso. Em 1960, Armstrong, Armstrong e Yuri Gagarin saíram da Terra e fotografaram a Terra. Ela foi, ela foi fotografada. Antes era calculado. Já havia provas que ela não era achatada, né? Mas que da época, no século XV, como é que eles imaginavam que era a Terra no século XV? Ela era como se fosse um disco. Pensa no LP antigamente? Então, os barcos iam navegando, 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 de repente chegava o fim da Terra e eles caíam. Porque as embarcações desapareciam por causa do mar agressivo, falta de tecnologia. Mas isso já foi superado. Então, Kardec vai dizer: não faz sentido o inferno ser embaixo e nem o céu ser em cima, porque a Terra é esférica. Colocou esse assunto a voga, né? Dante era muito crítico da igreja, eu não me lembro dessa parte, mas o Dante era. Eu li a Divina Comédia faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Deve ter uns 40 anos que eu li a Divina Comédia. O Wilson, ele diz que na Divina Comédia, Dante Alighieri traz essa discussão do inferno embaixo e o céu em cima. Né? Então, acreditava-se que o céu é em cima e não se tinha inventado o avião. Né? Mas hoje, gente, tem uns aviões que ultrapassam o limite. Aí você olha lá de cima, você vê embaixo, por exemplo, você vê a nuvem, aí você vê a sombra da nuvem, é onde chove. Né? Então, são coisas que a tecnologia hoje permite. Então, não faz sentido. Mas na época de Kardec já não fazia sentido. Ele fala, a Terra é esférica. E aí ele continua. Então, a importância da Terra, a Terra era considerada o centro do universo. Todos os outros planetas, o Sol, tudo girava em torno da Terra, chamada teoria geocêntrica. Isso não existe mais. Tudo isso vai mudando o conceito. Doutrina espírita é lógica, é filosofia com lógica, consciência experimental. Então, a Terra não é centro do universo, não é centro. Outra coisa, imaginava-se que a Terra era o único planeta povoado por seres inteligentes, por seres humanos. Não, isso hoje também não faz o menor sentido. Os grandes cientistas, pesquisadores, não precisa ser espírita para isso. Eles concluíram que existem muitos planetas na mesma condição da Terra, outros mais elevados, outros menos elevados. E nesse planeta, pela lógica, tem vida humana. E aí Emmanuel vai dizer que a vida humana é humana, do mesmo jeito. Então não tem negócio do camarada ter duas anteninhas, ou parecer com uma aranha, ou com um caranguejo, ou qualquer coisa absurda que a ficção cria. São seres humanos que se adaptam, né, à biologia daquele planeta. Então,
a localização das almas, então, já que não existe o céu, nem existe o inferno, então para onde que vão? Para onde que as almas vão depois da morte? Isso ficou essa pergunta. O livro Céu e Inferno trabalha com isso. Kardec, na obra. É uma obra fantástica, o Céu e Inferno. Primeiro, ele trabalha por que se construiu a teologia da existência do céu, do inferno, do paraíso, purgatório, do limbo, etc. Ele explica por quê. Os interesses de poder de Roma. Depois ele mostra cientificamente que são teorias falsas. Portanto, não existe o céu e nem existe o inferno. Depois, então, pergunta, se não existe o céu, nem existe o inferno, para onde que vão os mortos? E aí, então, aqui na página 21 do Livro dos Médiuns, os mortos se reúnem de acordo com o estado moral. Eles são simpáticos. Eles se reúnem de acordo com o estado moral em que se encontram. Ou seja, criminosos se reúnem com criminosos. Dependentes químicos com dependentes químicos. Espíritos bondosos com espíritos bondosos. É por afinidade. É assim que eles se reúnem. Parece difícil para a gente não entender isso, mas é só a gente olhar a Terra, o mundo encarnado. Você vai ver lá a horda de pessoas ligadas ao crime, que se organizam. Tem lá o PCC e outras grandes organizações. Diziam que o Fernandinho Beiramar chegou até ter apartamento aqui em Guarapari, dentro da riqueza dele, que ele comandava 11 mil soldados dentro da cadeia. Bandidos que eram soldados dele, comandados por ele. Quer dizer, uma inteligência extraordinária, mas vinculadas ao mal. O homem tinha 5ª série primária, e tinha não, porque ele não morreu. Né? Tem. E essa inteligência extraordinária. Então, ele se reúne assim. Né? Vamos supor, o grupo do pessoal dos adventistas do 7º dia se reúne por afinidade. O pessoal da renovação carismática, os budistas, o pessoal que gosta de sexo, o pessoal que gosta de, sei lá, futebol, né? No dia do jogo, Vasco, tá lá uma série, toda a galera lá. Por quê? Tudo vascaíno, né? Então, o que acontece? É pura afinidade. Então, é isso. O espírito, quando ele morre, quando o corpo morre, o espírito não morre, né? Quando o corpo morre, ele vai para onde ele já está. Se perguntar, Luísio, quando você morrer, você vai para onde? Filho, eu vou para onde eu estou. Eu vou para a casa espírita. Eu vou atender gente na psicanálise. Eu vou perturbar meus filhos, né? Vou puxar a perna da Jailza, e se eu morrer antes dela. Então, a gente vai para onde a gente está. Não muda. Se a gente entende isso, né, Nilce? A Nilce, que é a mais novinha do grupo, é adolescente, se a gente entende isso, a gente não tem medo da morte. Né, Cássia? Qual o problema? Se morrer, você vai para o mesmo lugar que você está. Beleza? O problema do medo da morte é ir para o inferno. Porque como a gente apronta para caramba, o inferno tem muito mais vaga do que o céu, a gente, não, o céu tem mais vaga, né? O inferno está superlotado. Então a gente fica com medo de ir para o inferno. Mas se a gente entende que o inferno não existe, que eu vou para onde eu estou, eu percebo que aí o medo desaparece. Eu vou aproveitar enquanto eu estiver aqui o máximo, porque eu sei que é uma oportunidade de evolução. Mas, se eu morrer hoje, eu vou para o lugar que eu estou, gente. Não vai mudar. Não vai mudar. Isso é importante. E eu tenho essa convicção. Senão eu teria medo. Eu não tenho medo. Então, por quê? Chegou a minha hora, Luiz,
Jordano falar para mim, meu filho, tá na hora, cara, vamos embora, bora, né? Aí eu falo assim, Andréia, aí eu falo assim, ô Jordano, mas eu tenho que arrumar a mala, sem mala, vai com a roupa do corpo, igual no Japão, né? Né? Lá como tudo, igual no Japão foi assim, vamos embora, Luiz. E aí eu cheguei no aeroporto, falei pro cara, e a minha mala? Ele falou, não, não pode levar a mala, não. Eu só consigo embarcar você. Sua mala eu não consigo embarcar, não. Eu já estava atrasado, tá quase na hora do voo sair. Então, ali eu percebi que ia morrer. Eu falei, morrer é isso. É você não poder pegar nada. Não dá tempo, né? Você vai num lugar estranho, né? Eu fui para a Austrália, um lugar que eu nunca tinha ido, entendeu? E aí eu não pude levar nada, nem remédio. Até o meu remédio, gente, eu não pude levar. Ficou na outra mala, eu fui tentar abrir, não dava tempo, ela falou, vamos embora. Então, pô. E aí deixei a mala com remédio. A única coisa que eu levei foi o meu passaporte, que eu sempre trago no bolso da frente da calça. Eu não tiro por nada. Morro de medo de perder o passaporte, depois ser deportado, ser preso, ser abandonado, ficar como morador de rua no país, sei lá. Eu estou indo lá, assim, então eu já carrego sempre o passaporte do bolso da frente. Uma pessoa falou isso comigo, que eu não lembro mais quem foi, eu nunca esqueci. Porque o bolso de trás, você senta, ele pode sair. Agora o da frente sai, não. Eu ponho ele no bolso da frente. Então, o passaporte. O que aconteceu? Na Austrália, eles foram atrás de uma médica brasileira, e atua lá como médica, ela converteu a minha medicação para o nome australiano, mandou manipular, beleza? O defunto lá, arranjar para mim um sapato, roupa, o defunto era o meu número, que é o Paulo Araújo, tadinho. Então, o Paulo calça o mesmo número que eu, 37, 37 para homem, é um número muito pequeno, então não é número de mulher, é número de mulher, não é verdade? De um homem de 1,75 calçando, isso é coisa de mulher. Meu pé é pequenininho. E aí o Paulo também tem um pé pequenininho, igual o meu, 37. Aí fui vestir a calça do Paulo, se viu para mim também, mas pronto, Paulo, não tem esse problema. Não precisa nem comprar roupa, caiu com a roupa dele quando eu vim embora. Então, e eu já deixei avisada a Silvana, esposa dele. Eu falei, Silvana, olha, se por acaso o Paulo morrer aí nos próximos dias, você guarda para mim, porque é o mesmo número. Estou brincando, não ia falar isso com ela, né? Estou brincando, não ia falar isso com ela. Mas, então, o espírito se mantém o mesmo. Ele não morre. Se ele não morre, então não tem o que preocupar. Então, o que são os espíritos? São almas de pessoas que viveram na Terra. Pessoas, se foram más, são más. Se foram boas, são boas. Se foram igual melhorar, nem bem nem mal, também são melhoradas do outro lado. Se são encrenqueiras, continuam encrenqueiras. Se são maledicentes, vascaínas, continuam vascaínas, né? Como diz a série, né? Então, são as mesmas. E o que são os demônios? São almas, são pessoas que fizeram maldade na Terra e que a gente encara como demônio. Tem gente que adora caçar briga, adora fazer os outros brigar. Não precisa morrer para ser um obsessor, para ser um demônio, né? Então, demônios são pessoas que viveram na Terra, fizeram mal. São isso. E os santos são pessoas que viveram na Terra. É uma Madre Teresa, um Chico Xavier, não precisa da canonização católica para receberem o título de santo. Então, são pessoas que fizeram bem. É isso. Então, é essa visão lógica que é a visão espírita. E é isso que me encanta, gente. Nada me tira do espiritismo por isso, porque é tão lógico, sabe? Minha consciência absorve com tanta facilidade, não tem segredo, não tem limite, não tem. Me chama o que é de Deus? Está entrando nos desígnios de Deus, então é o nome que dá, né? Não tem. Na época da época que surgiu o bebê de proveta, nossa, veja como eu estou velho, né? Eu vi criar o bebê de proveta. Né? Quando inventaram a história do bebê de proveta,
muita gente falou, ó, o mundo vai acabar, porque o homem está entrando nos limites de Deus. E a bebê de proveta hoje é uma senhora, né? Depois foi a época da clonagem. Ah, não, a clonagem não pode. Está entrando dentro dos desígnios de Deus. Clonaram. Muito provavelmente está perto de clonar o humano. Só não veio à tona ainda por causa da ética médica. A medicina tem uma ética muito rigorosa, que não se pode fazer experiências com humanos. Mas eles desenvolvem. Então, pois é, o clone já está até velho da novela, né? Então, essa ideia de que eu posso perguntar qualquer coisa que será respondido, isso é que me encanta. A minha formação em filosofia tem isso, né? Então, isso me encanta. Acho que a maioria dos filósofos só não são espíritas porque não conheceram. Porque se conhecer, apaixona poder responder, né, essas questões. Enfim, pessoal, vamos conversar. Esse é o item 2. Antes de passar para o 3, vamos conversando aí. Está aberto aí para a gente conversar. Ok. Não, ficava embaixo. Você tinha várias camadas para chegar embaixo. Ele ficava. E ele deve escrever mesmo. Porque o inferno tem vários infernos. Tem o quinto dos infernos, que é o inferno mais embaixo, né? O pessoal vai para o quinto, né? O quinto seria o inferno, a parte pior do inferno. Onde estão os advogados. Você e Marcelo já estão lá. Então, o Dante, ele classifica os infernos, os demônios, e claro que ele faz uma brincadeira, né? Tanto que é bem parecido com a teoria espírita, porque ele morre e ele é orientado pelo guia espiritual dele, Virgílio, o anjo da guarda. Olha como é muito parecido. Ele era apaixonado por Beatriz, uma mulher que era casada, era a época do romantismo. E por ser casada, ele nunca teria acesso a ela, só depois da morte, né? Que até que a morte o separe. Então, Dante, ele pensou, já que eu não posso ter Beatriz agora, eu vou poder ter quando ela morrer. E aí o Vigílio pergunta a ele, Dante, o anjo da guarda dele, você quer ir para onde? Você quer ir para o inferno? Quer ir para o céu? Ele falou, quero ir para onde está a Beatriz. Olha que bonito, né? E aí o Vigílio falou, então vamos lá no inferno para ver se a gente acha ela. E aí ele escreveu o primeiro volume, que é o Inferno. E lá no inferno ele vai descrevendo quem está no inferno. E aí, é claro, com a crítica, né, gente? Vários papas estão no inferno, os advogados estão no inferno. Então a Marcele, a Andréia, e quem mais for advogado do grupo aí já sabe que está reservado o inferno para vocês, o inferno de Dante. Então, e aí depois ele vai no Purgatório, e aí saiu o segundo volume, que é Purgatório, e depois o terceiro volume é o Paraíso, e lá no Paraíso que ele encontra a Beatriz, e aí eles são felizes para sempre. Então, é uma história com um final feliz, inclusive. Mas é uma obra muito interessante. Eu li essa obra faz uns 40 anos, mas você vê que eu ainda lembro detalhe da obra de Dante até hoje. Laerte, depois a Nanelli. Para, Laerte. E assim, o casal não vai chegar quando for do sexo. Não vai chegar ao ponto? Vai chegar ao ponto. Não. Mas já chegaram. Não vai. Já tem. Pode provocar um desequilíbrio da humanidade. Hoje é equilibrado. Homem e mulher. Isso, é verdade. O Espírito fala que tem mais mulher que homem, mas a diferença não chega a 1%. São 50, alguma coisa de mulheres e 49, alguma coisa de homens. Então, é equilibrado.
O que é que ele falou, Luiz? Eu vou repetir, pessoal. Obrigado, Ana Nélia. Eu vou repetir o que ele está fazendo. Aqui o Laerte está dizendo que ele não acredita que no futuro os pais possam escolher o sexo dos filhos que vão nascer, do bebê. E aí o pessoal está falando para ele aqui que já existe isso. Hoje, o pai e a mãe já podem escolher o sexo do filho. Né? A engenharia genética já faz isso. E aí o Laerte está contando que isso Não só poderia isso. provocar um desequilíbrio, de ter mais homem que mulher, mais mulher que homem. Enfim, é a tese do Laerte, né? Mas também, Laerte, apesar de poder escolher, são poucos, então nem pesa. A maioria nem sabe disso. É caro, entendeu? Agora, já pode. Já pode. E provavelmente, quando vão escolher o sexo, já estão inspirados pela espiritualidade para escolher. Então, fica pelo tamanho, entendeu? Vamos lá, Ana Nery. Entendeu a pergunta dele? Agora vamos à pergunta de Ana Nery. Não só isso, boa noite a todos. Não só isso, como já estão escolhendo a cor dos olhos. Pesquisa, tá? A cor dos olhos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele dia que eu estive aí, numa quarta-feira, foi alguma coisa, foi sobre reencarnação, que o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Gamonal, falou que eu ia voltar casada com meu ex-marido. Você lembra? Eu fiquei, Lembro sim, sem Ana som. Nery, lembro sim. Eu fiquei muito triste, porque eu não queria. Sim. Mas é assim. Nenhum de nós quer passar pela expiação. Eu tenho que voltar, mãe de André, mãe de Lívia, casada com Armando. A André falou que você está liberada dessa obrigação. Mas Ela não. o Gamonal brincou com você. O Gamonal brincou com você. Você pode voltar, por exemplo, na condição de mãe dele, de filha dele, não necessariamente de esposa. O que o Não, Gamonal quero está estar longe. dizendo, Ana Nery, o que o Gamonal disse, só existem duas forças. Aliás, só existe uma força que nos obriga a ficar próximo de alguém. Só uma. O nome dessa força é o ódio. Nem o amor nos obriga. O amor, a gente pode ficar próximo do outro por amor, por opção. Agora, o ódio, por expiação. Então, ele brincou com você. Mas todas as pessoas que odiamos, que nutrimos sentimentos de ódio, essas pessoas ficam próximas de nós. E aí reencarnam próximos. Na condição de alguém bem próximo, que é para poder diluir esse ódio. Por exemplo, um ódio de pai e filho, quando o pai pega aquela coisinha pequenininha, ele cuida, ali vai diluindo o ódio dele. E o filho, a gratidão que ele tem pelo pai também dilui. Então, a ideia do mundo espiritual, da engenharia divina, é manter juntas pessoas que se odeiam. Ah, então entendi agora. Entendi. Poderia ser assim. Ele nascer como meu filho, né? Ou como E aí seu pai. eu como mulher, mostrar para ele como se trata uma mulher, que é crime xingar a mulher, querer bater em mulher. Aí ele ia ser uma expiação para ele. Ou para você, porque tem mãe que sofre pra caramba com os filhos que tem. Mas você vai ser filha dele também. Você vai ser filha dele, ele vai fazer tudo isso e você ainda vai amar, porque filha ama pai. Não se iluda. Com exceção de você, Ana Nery, todas as mulheres amam o pai. Muito. Então você não é a exceção. Ô, Loísio, foi a mãe do André Luiz que voltou para ajudar o marido, que foi difícil, não é? Não está lá no. Mas ela por opção, né? Ela voltou Por para opção, ajudar. pois é, voltou por opção para ajudar. Pode ser que meu coração é um coração, graças a Deus, que não tem ódio. Mesmo assim, eu perdoo. Você sabe que eu já te contei coisas. Sim. Eu perdoo,
Eu perdoo de alma mesmo, e procuro a É pessoa, e isso no que o que eu Emanuel te falou. Se você perdoar, você se liberta. já perdoei. Não tem um inimigo, pode rodar essa rua, Guarapari inteiro. Então tá bom. Meus alunos, Nem o todos meus ex-marido. Nem o ex-marido. O ex-marido também, eu entreguei para Deus. Isso. Ele pagou, sabe como? Ele casou com a mulher pequenininha, feia para cachorro, só ficar com aquela mulher feinha, Lisbeth feinha, pode e ir. virar Vamos passar pro pigmeu, João Luiz. já é Então uma tá. pena. Então tá. João Luiz. Ah, eu gostei dessa situação aí, dessa história aí. Quem feio mana, bonito lhe parece. Boa, boa noite a todos. Boa noite, João. Falando sobre essa situação de céu e inferno, me lembro quando eu fiz a catequese e a crisma. Agora vocês imaginam uma criança, um jovem com 12, 13 anos lá, há um pouco tempo atrás, né? Imagina. Aí tu chega, a irmã diz que se tu não estiver bem, tu vai para o inferno. Se tu estiver melhorzinho, respeita o pai e a mãe, tu vai para o céu. E logo depois, um pouquinho adiante, você recebe outra notícia. Olha o demônio. Imagina com a criança de 12, 13 anos, que daí depois eu fiz a crisma, nunca mais apareci na igreja, e graças a depois eu fui para o espiritismo. Por isso que a gente vê que muitas religiões hoje está acontecendo essa situação. E mais outra que a gente vê também é que você pode beber, você pode comer, pode fazer o que você quiser, porque você tem só uma vida. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Então, eu vou aproveitar tudo o que for, porque eu não tenho outra vida. Verdade. E tipo assim, se você já vai para o inferno, então também você já chuta logo o pau da barraca, né? Esse que é o Já perigo. toma todas, né, João? Esse que é o Toma perigo. todas, porque é verdade. Vamos lá. Kátia, Só comentar, o João falou aí, meu filho quis fazer catequese. Eu morava em outra cidade, ele ia na evangelização espírita comigo. Mudei de cidade, não tem evangelização espírita. Então ele foi para catequese. Também ele tinha que ir, o pai vai na igreja e tudo. E como eu vim da católica, a gente também vai respeitar. claro. Mas é interessante que ele lê os livros espíritas, eu compro para ele. Então fica tipo assim, ele também não fica totalmente sem noção da realidade. Sim. Aí hoje eu vou comentar isso. Hoje, ali no hora do almoço, ele falou assim, mãe, eu estou aqui pensando. Ontem eu deitei e fiquei pensando ali. Se existe mesmo, se tem reencarnação, então em cada lugar que eu reencarnei, meu corpo ficou, né? Aí eu falei, porque o espírito, ele falou assim, porque o espírito não fica. Mas onde eu reencarnei, o corpo fica. Eu falei, isso Legal, tá vendo? ele tem 12 anos. Então, Tem que tipo assim, ter, você tem noção de reencarnação. A questão não é nem a religião, mas a ideia não, de reencarnação. Tanto que perguntam, né? Pergunta a Emmanuel, no livro Consolador. O Espiritismo será a religião do futuro? E o Emmanuel responde, não. O Espiritismo será o futuro das religiões. O cara pode ser católico. E no Brasil, os católicos estão mais para espiritólico, como dizia Sampaio. A maioria dos católicos acredita na reencarnação, na mediunidade. Ele vai na igreja no domingo, na sexta, vai na Umbanda. Então, o brasileiro é rico nesse ponto, né? Então, está tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Eu tenho amigos pastores. Um amigo meu que é pastor falou, Luiz, na próxima encarnação eu quero nascer mulher, porque é muito difícil ser homem. Eu falei, você não acredita na reencarnação? Você é pastor, rapaz. Não, é só mania de dizer. Não é mania de dizer. Na psicanálise chama-se ato falho. Ou seja, você acredita na reencarnação e não quer admitir. Então, é uma coisa muito comum. Brian Weiss, quando veio ao Brasil, ele foi entrevistado no Roda Viva. Brian Weiss ficou famoso pelos livros dele, que são provas clínicas, científicas da reencarnação. Brian Weiss é americano. E aí perguntaram, estadunidense, aí perguntaram a ele, doutor Brian, como é que é falar de reencarnação no Brasil? Ele falou, muito fácil. Vocês tudo acreditam na reencarnação, difícil é falar
na Rússia, em outros países. Agora, aqui no Brasil, falou, super fácil. Aqui, católico acredita em reencarnação, evangélico, ele brincou. E é verdade, ele não está errado, não. Então, mas o medo que fazem com as crianças na infância, na educação religiosa, leva o adulto para o consultório depois. Muitos adultos estão se tratando comigo porque têm traumas religiosos, né, da infância. Vamos lá, tem para mais. Dá para a gente ouvir mais alguém? Aqui do pessoal presencial? Oi, oi, tudo bem aí? O que Passou, eu Lídia. observei aí na fala de Ana Nery é que nós precisamos nos arrepender, fazer a expiação e depois que vamos expiar, né? Para poder realmente ficar puro daquela condição, né? Então é necessário realmente essas provas. Não, me atrapalhei aí. Primeiro a gente tem que se arrepender, expiar, e depois que vem as provas, porque nós estamos já curados daquela situação que passamos em várias reencarnações com aquele irmão, né? Não só se arrepender. Claro. Chico Mogas. Não, a Sueli está a falar na reparação. Depois da expiação virá a reparação, não é? Porque a reparação é a tal prova que leva a pessoa a dizer se realmente aprendeu a lição ou não, não é? Isso. É isso, no final que vai fazer isso, né? Porque Pra saber a expiação é realmente. diferente, Sueli. Na expiação, o espírito ele é forjado. Ele não se arrependeu, não, ele vai na marra. É lei, entendeu? Agora, Para poder ter a prova para poder ter a prova, né? falou. Depois. A prova, A prova é quando a pessoa já aceita, né? já aceita. A prova é quando você já Você aceita a missão, já pelo vai que ali ajudar seu irmão. Aí é prova. Quando a gente A mãe de André Luiz foi uma prova, né? foi prova, foi Aquela opção parte que dela. ela foi como mãe do marido e Isso. das Ela ex foi dele, né? forjada. Então ali ela já aceitou. Não Isso. foi por dor, mas ela já aceitou. Isso. É um crescimento do espírito, né? De várias reencarnações. Nós não vamos poder fazer isso tudo de uma encarnação só. São várias. Alcione, né? Tanto que os espíritos perguntou a ela se realmente ela estava preparada, né? Para aquela reencarnação, porque muitos falham, né? Na reencarnação. É verdade. Vem com aquela prova, mas chega na hora, não dá conta. Alô? Bom, pessoal. Então, um negócio, Aloysio. Diga. Então, quer dizer, no período colonial, onde as mulheres, né, Idade Média, as mulheres respeitavam o homem, Idade Moderna, então quer dizer que era mais fácil no pecar, porque era tudo ali na lei do cangaço, o marido que mandava, a mulher obedecia. Então, hoje em dia está ficando pior, porque a mulherada está terrível, tem o nariz lá em cima, trabalha, faz tudo, e não quer tolerar, porque se eu tivesse tolerado ele, seria bem melhor. Agora estou vendo. Eu troquei Não, Ana Nery. Sabe por quê, Ana Nery? O que conta para Deus, o que conta para o mundo espiritual, não é o externo, é o interno. Então, o escravo, por exemplo, ele estava passando por uma prova ou expiação. Agora, como é que ele se sentia dentro? A revolta, a tristeza. Então, isso não era progresso. Ou então, a libertação. Cumpria aquela prova que ele se propôs e, quando desencarna, a libertação. Então, não é só a aparência. Até porque hoje a mulher, e também vai lembrar, gente, que isso não é no mundo todo. Existem países, existem religiões, aqui no Brasil, por exemplo, que as mulheres ainda obedecem os homens. Então, claro. O fundamentalismo, até conversava sobre isso com o Lisete ontem, né, Lisete? O fundamentalismo, ele não é uma característica hoje, infelizmente, de um país. Ele está espalhado em vários países, inclusive nos países da democracia, em grupos sociais.
grupos religiosos, grupos políticos, em que a mulher é colocada em segundo plano, ela obedece. Então, isso significa atraso. O bom mesmo é a mulher poder fazer o que ela quer. Se ela quiser Verdade. praticar crime, é direito dela, como o homem tem a liberdade de praticar. Direito não, a liberdade de praticar o crime. Ela vai responder, como o homem vai responder. Então, né? Que bom que ela tem essa liberdade. E é isso. Talvez antes ela não fazia coisa errada ou coisa certa, porque não lhe era dado o livre-arbítrio. Agora não, ela tem o livre-arbítrio de beber, de fumar, de brigar, de bater, enfim. Embora, falando em crime, né, Marcelo? As mulheres praticam infinitamente menos crime que os homens. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma penitenciária feminina. Uma. E temos dezenas de penitenciárias masculinas. Falou isso. Então, para a gente entender que reencarnar no corpo feminino ainda é um grande progresso. Reencarnar no corpo feminino é progresso. Seja porque vai passar pela expiação de ter que aguentar um homem autoritário, seja porque ela vai ter que gozar da liberdade com responsabilidade. E elas demonstram isso. No trânsito, são muito mais cuidadosas. São muito menos criminosas que os homens. Embora, como lembrava o senhor Laerte, nós temos a mesma quantidade de homem e mulher. Bom, pessoal, o nosso tempo está muito descambando, mas é isso mesmo, tudo é isso. E a gente precisa conduzir aí para o nosso fechamento. Eu sei que a coisa empolga, mas é em função do nosso horário. Tá bom? Então, João, sendo breve aí a sua fala, a gente encerra no João Luiz. Quem é a Cátia ou eu? Você. É a Cátia. Não, porque o João levantou a mão. Tá. O que acontece, o que eu vejo também, eu acho que a Ana Nelly está falando, a gente não pode esquecer que é o mundo de regeneração. São espíritos que estão reencarnando agora já para modificar isso aí. A gente está saindo de prova e expiação. A prova e expiação foi aquelas gerações que nós estávamos lá atrás. Agora já está mudando já para regeneração, para não levar esse choque, para nós ter entendimento e para mudar. Agora são espíritos novos que estão vindo já para nos auxiliar e esquecer o passado, começar o presente. É só isso. Obrigado, meu amigão. Bom, gente, estudo é isso mesmo. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Boa noite a todos e todas. E até amanhã. Amanhã continua, viu? Durante a noite continua o trabalho no bem, no desdobramento do sono, tá bom?